isso que Deus nos deu, nós queremos o que Deus deu ao homem. E não nos contentamos com o que Deus deu a nós, mulheres. E essa é a razão porque muitas vezes nós nos olhamos no espelho e não nos sentimos bela. Nos sentimos, claro que nós somos feias. Porque nós queremos o que Deus deu ao outro. Não nos ficamos felizes, tranquilos com aquilo que nós recebemos de Deus. E nem sequer conseguimos administrar, muitas vezes. Mas quando nós aprendemos isso, está tudo certo. Porque tudo que Deus faz é bom, né? Tudo, sempre foi bom. O que Deus deu ao homem, então? Tão importante assim. Deus deu ao homem autoridade. Amém? Amém. Autoridade? Amém. O que Deus deu à mulher? Se deu ao homem autoridade, deu à mulher o quê? Poder? Uau! Poder? É. Deus deu autoridade ao homem e Deus deu poder à mulher. Por que Ele fez isso? Ué, porque Ele quis. Porque Ele é Deus. E, na verdade, quando a mulher, eu e você, nós descobrimos o poder que nós temos, isso nos torna bela aos olhos de Deus. Agora, enquanto nós ficamos querendo a autoridade que Deus deu ao homem, nós perdemos até o poder que nós temos. Mas Deus deu, guarde isso, autoridade ao homem e deu poder à mulher. A autoridade Ele deu ao homem. Para nós, Ele deu poder. Então, se nós descobrirmos isso, claro, vai ser muito mais fácil. Nós vamos nos tornar cada dia bela aos olhos do Senhor. Amém. Porém, se nós não entendermos, nós somos servas de Deus, somos filhas de Deus, né? Somos belas aos olhos do Pai, o nosso Deus, o nosso Paizinho querido, amado. Então, se nós não entendermos essa linguagem do reino de Deus, e nós não usamos o poder para aquilo que Deus nos deu, por que Deus deu poder a nós? Para quê? Alguém? Poder para? Governar. Não. Governar. Deus deu poder para? Ajudar o homem? Servir ao homem. Ajudar. Servir. Deus deu poder à mulher para ela servir ao homem. Por quê? Porque Ele fez a mulher como auxiliadora. A doutora lá na igreja, ela sempre fala que ela cumpre até no nome esse dom de auxiliar. Então, Deus deu poder à mulher para ela auxiliar o homem. Porque com toda a autoridade que o homem recebeu de Deus, como que ele ia fazer tudo sozinho? Então, sabendo, claro, Deus, que o homem não tinha, vamos pensar, sozinho ele não ia conseguir ir tão longe e executar tantas coisas, porque ele tinha um lado que estava faltando nele. Deus vai e cria a mulher e diz, olha, eu te dou poder e você vai servir o homem, o seu marido. Todas aqui são casadas? Todas? Quem é casada aqui? Levante sua mão. Eu acho que era melhor perguntar quem não é, né? Quem não é, então? Quem não é casada? Tá, poucas. Tá bom. Então a maioria é casada. Vamos pensar no marido, né? Vamos pensar mais no marido. Então, o poder que Deus nos deu foi para isso, para nós servirmos, né? Para nós usarmos esse poder para servir ao homem. Mas quando nós, como mulheres, não entendemos a linguagem do reino de Deus, o propósito maior do reino de Deus, por quê ou para que Deus nos deu esse poder, nós usamos, ao invés de servir ao homem, nós invertemos esse negócio. Nós usamos para tirar a autoridade do homem, daí nós caímos no campo da desonra. Em vez de nós honrarmos e sermos honradas e nos tornarmos belas aos olhos de Deus, nós caímos no campo da desonra.
E uma pessoa desonrada, ela é uma pessoa feia, não é? Ela se sente feia. Claro, porque ela está em desobediência, ela está fora de um propósito. Então tudo aquilo que ela executa, parece que é ruim e não vale. Então quando nós compreendemos o propósito maior que Deus nos criou e nos deu esse poder para usar como ou para quê, que foi para servirmos ao homem, sermos auxiliadores, estarmos juntos ali, né? Juntos numa mesma missão, um propósito glorioso que Deus tem para nós, para todas nós. Então, isso nos torna bela. Ao contrário, nos torna desonradas e feias. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, se você quiser ler, a serpente, falando ali na conversa, depois de tentando seduzir a mulher, né? Depois da ordem que Deus deu a Adão e Eva para não comerem do fruto. E claro que a serpente vai e tenta seduzir Eva e troca tudo aquilo, inverte toda aquela palavra de poder, aquela palavra maravilhosa, né, que Deus deu, aquela promessa linda que Deus deu ali, que eles seriam guardados, que eles poderiam estar ali no meio do jardim e se alimentar de todos os frutos e ficar bem ali, que tudo era perfeito, era o paraíso. Eu posso imaginar, né, como seria se não tivesse o pecado. Então, eles escolheram desobedecer a Deus. E pelo fato de escolher desobedecer a Deus, ficou tudo feio, né? Tornou o negócio tudo errado. E a serpente, claro, astuta, né? A Bíblia diz que era o animal mais belo, mas muito astuto, seduziu a mulher. Inverteu aquilo que Deus não falou, né? Falou ao contrário. Então lá no Gênesis 3, versículo 4, a serpente disse: certamente você não morrerá. Deus falou que ia morrer. Não falou? Deus não falou, se vocês comerem do fruto, não vai morrer? Então, falou, a serpente disse, certamente, né? Uma convicção assim, que seduziu a Eva. Certamente você não vai morrer. Verdade é que você vai se tornar igual a Deus. Falou mentira, né? Falou, manchou o caráter de Deus. Porque Deus tinha dado uma palavra, que era para eles não comerem. E a serpente vai, seduz a Eva e estragou tudo, né? E quando ela fala isso, no versículo 6, a mulher logo em seguida vai, segue a proposta da tentação, né? Ali, come do fruto e ela fica empoderada. Ou seja, ela perdeu tudo aquilo que na verdade Deus tinha criado perfeito. Porque ela não soube discernir para que deveria usar aquilo. Para que Deus havia criado a mulher. Então a mulher fica feia. Ficou feia. E isso acontece até hoje. Quando? Hoje, nossos dias. Desde a época da época. Isso acontece até hoje quando a mulher aceita a proposta do empoderamento e ela usa isso para tirar a autoridade do homem. E daí, acabou. Ela estraga tudo. De uma mulher bela aos olhos de Deus, ela se torna qualquer coisa. Menos bela aos olhos de Deus. Qualquer coisa que você pode imaginar. Porque ela quer fazer aquilo que Deus falou para ela não fazer. Ao contrário. E isso se repete muito até hoje. Então Deus deu poder a nós, mulheres, mas deu autoridade ao homem. E quando nós invertimos essas coisas, por isso tantas mulheres enfermas, por isso tantas mulheres com problema. Ah, mais nada. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que usar o que Deus nos deu com propósito. E deixar Deus fazer. Amém. Porque tudo que Deus faz é perfeito. A
A gente não entende, né? Mas Deus faz tudo perfeito. E na verdade, muitas vezes, nós temos um segredinho aqui, que vocês já devem ter ouvido, quem fala muito dele é o Cláudio Duarte. Ele diz também que a mulher tem o poder de mandar no homem e fazer o homem acreditar que é ele quem manda. É verdade ou não é? É verdade. Por quê? Porque Deus deu o poder à mulher. A mulher tem esse poder de mandar no homem e fazer ele acreditar que na verdade é ele que está mandando. Porque ela não está mandando, ela está servindo. Porque ela está cheia, revestida de poder. Mas ela é uma coajudadora. Ela está ali junto, né? Então ela está uma mesma missão. Tentando, claro, construir o mesmo propósito. Então ela tem esse poder. Só que ela usa muitas vezes da forma errada. E daí ela se empodera. Fica empoderada. E Deus não deu isso para nós. Deus deu poder, não empoderamento. Isso é o lado ruim, negativo do poder. É usar o poder para furtar, para tirar algo da outra pessoa. No caso do homem. Então, não é isso que Deus quer. Então, Deus deu para o homem a autoridade, lembrando, e para a mulher Deus deu o poder. Por isso, a Bíblia diz lá em Gênesis 3,16, a segunda parte, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Outra tradução diz, ele te dominará. Então, ele tem autoridade. Por isso, o homem é o cabeça. A hierarquia de Deus é assim, primeiro o homem, depois a mulher. Ah, não, mas a mulher, hoje a sociedade é a mulher primeiro. E esses movimentos feministas fez com que a mulher adoecesse. A mulher se tornasse feia, não é? Se sentisse feia. Por quê? A mulher troca aquilo que Deus criou perfeito e ela não é mais bela aos olhos do Pai. Ela fica feia, porque trocou tudo. Deus nos criou, somos criaturas, depois nos tornamos filhas por causa de Jesus e não executamos aquilo que o Pai nos criou. Não cumprimos com o propósito. E daí, muitas vezes, por isso que nós ficamos enfermos, machucadas. E o som que sai da nossa vida é estridente. Ninguém mais quer ouvir. Nem nosso marido, nem nossos filhos, nem nossos pais. Ninguém mais. E às vezes a gente se sente sozinha. E nós estamos vivendo a época da solidão, né? Nós estamos no meio de uma multidão, estamos vivendo na época da solidão, da angústia na alma, das doenças psicossomáticas. Tivemos uma palestra esse final de semana lá na comunidade, o Dr. Misael Silva. Ele estava falando sobre o grande índice de doença, né, nas pessoas, mas principalmente nas mulheres. Agora, índice de suicídio maior nos homens. Agora, as mulheres tentam mais. Nossa, coisa horrível. Nós ouvimos coisas tão feias, estatísticas assim. Mas tudo isso porque a mulher não tem aprendido a se tornar com Deus dela aos seus olhos. Nós precisamos aprender, isso que é fato, né? Então, a mulher que entende que o poder que ela tem, entende, né? Descobre, deixa entrar na sua mente. O poder que ela tem, e ela usa isso para servir o seu marido, seu pai, né? Servir quem é autoridade acima dela, ela é automaticamente, pela graça de Deus, imbuída de autoridade. Porque ela está servindo. Quem fez isso? Foi Deus. Pergunta por quê? Fala com Ele. Se você tem algum questionamento com relação a isso, pergunta para Ele. Tem pessoas que me perguntam, por que é assim? Por que não é diferente? Ué, para falar com Deus. Foi Ele que fez assim. Então, Ele sabe por quê. Então, tudo que Ele faz é bom, a gente agarra nesse princípio aí. Então, quando nós entendemos esse poder, descobrimos esse poder que nós temos e nós usamos para servir, a autoridade vem sobre nós. Ao contrário, também é verdadeiro.
A mulher que usa o poder que tem para desonrar a autoridade de quem, né? Seu marido, seu pai, lá, sei lá. Ela fica empoderada. Só que, na verdade, ela está fora do propósito. E feia aos olhos de Deus. E não mais bela. E agora eu quero usar um exemplo bíblico para mostrar como se tornar bela, belíssima aos olhos do Senhor. Então agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. O exemplo, particularmente, o mais lindo de todos na Bíblia. Tem uns lindos, outros mais lindos. Para mim, esse é o mais lindo. 1 Samuel, capítulo 25. Nosso texto é Provérbios 31, né? Que ali está lapidado ali a mulher bela, a mulher exemplar, a mulher sábia, né? Que nós já conhecemos muito. Agora Deus me trouxe ao coração esse texto desta mulher que, como referência, os feitos dela, as atitudes, a sabedoria, a beleza dela interior, principalmente. A Bíblia fala dela como uma mulher extremamente bonita. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ver. A Bíblia fala dela como uma mulher muito bela, né? Exterior, mas a beleza maior que ela tinha era interior. E eu quero usar um pouquinho esse texto e trazer algumas verdades que Deus ministrou no meu coração para você nesta noite. Todas têm? 1 Samuel 25? Eu vou ler aqui. A minha tradução é NVI, tá? Diz assim, a partir do versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. Guarda esse nome, tá? Nabal. Até o nome feio. E o nome da sua mulher era Abigail. Guarde o nome da Abigail. Mulher inteligente e, como diz a sua tradução? Bonita. Outra aí fala o quê? Formosa. Tudo sinônimos de bela, né? Então, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-no em meu nome. Versículo 6. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Verso 8. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Preste bem atenção aqui. Um dos servos, versículo 14,
disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus me castigue. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, versículo 23, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito, meu Senhor, todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para casa, para sua casa, em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei.
Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi, e tornou-se sua mulher. Amém? Amém. Grande história. Feche seus olhos. Mais uma vez, Senhor, nós damos graças ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque estamos aqui. É um tempo precioso que o Senhor separou para cada uma dessas mulheres. Mulheres belas aos olhos do Senhor. Mulheres que necessitam se tornar belas, serem vistas pelo Senhor como belas. E que o Senhor possa, Senhor, enaltecer, Deus, cada uma dessas mulheres. De maneira, Senhor, que elas não somente falem que elas são belas, mas que elas se sintam belas, que elas vivam como belas, Senhor. Senhor, de uma forma sobrenatural, que o Senhor vai usar a Tua palavra, Senhor, exemplos gloriosos da Tua palavra, e vai ministrar no coração de cada uma delas. Deus, eu oro para que o Teu Santo Espírito, aquele Deus que faz o que com palavras não conseguimos, Senhor, comece um trabalho sobrenatural, no mais íntimo dos nossos corações. Todas as reservas, Senhor, todos os lugares que estão fechados, em nome de Jesus, possa ser exposto à luz do Teu Santo Espírito. E o Senhor comece a trabalhar. E o Senhor comece a curar, passar óleo, restaurar. Deus, limpar toda a sujeira, tirar tudo aquilo, Deus, que saiu fora do propósito do Senhor. Às vezes por uma decisão errada, às vezes por uma ação errada, Senhor. Em nome de Jesus, para que voltemos ao Teu propósito e assim nos tornemos cada dia, e sejamos olhadas pelo Senhor como as mulheres belas, verdadeiramente, assim como o Senhor falou sobre Abigail. Nós oramos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãs? Amém. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver meu olhinho aqui para repor. Por que eu usei o texto de Abigail? Aliás, o texto de Abigail não, de 1 Samuel. Porque fala de uma mulher bela. Porque fala de uma mulher que teve atitudes belas. Queridas, mas nós não conseguimos jamais ter atitudes belas se nós verdadeiramente lá no nosso interior, nós não estivermos bem. Se nós tivermos alguma coisa que está sujo, que está feio, não adianta. Uma hora aquilo vai ser exposto. Uma hora a máscara vai cair. Nós podemos nos esforçar, fazer de tudo para falar que nós somos belas. Quando lá dentro ainda tem uma sujeirinha, ainda tem uma coisinha que não está muito agradável. A gente está descontente com alguma coisa. Então nós temos que abrir esses lugares que às vezes a gente pensa, aquilo ali, eu entreguei minha vida para Jesus, mas aquela área ali não toca. Porque aquilo lá é muito meu, particular, e não tem jeito. Então, ou você se render não posso fazer mais nada. Eu me entrego completamente. E deixa Deus fazer, ou você vai continuar lutando contra isso. E você tem que deixar Deus fazer. Porque você vai lutando para ser bela, para demonstrar
ter decisões, atitudes belas. Mas chega um momento que você não aguenta. Aquilo que você é vai ser expresso. Daí vai vir a luz. E daí? Uma hora vai vir uma coisa tão feia que você vai até assustar. E você, não acredito que foi eu que fiz isso. Então, nós precisamos mudar. A história fala muito claro aqui, né? Muito claro, toda a história que eu li. Por isso que eu fiz questão de ler toda a história. Então, o texto nos diz assim, eu vou fazer um resumo mais ou menos aqui assim. Eu fiz essas anotações. E eu quero usar alguns pontos, assim, bem fortes, que vai servir para a sua vida, como serviu para a minha. Amém. Primeiro tem que fazer em mim. Por isso que eu prego. Eu amo pregar. Eu amo falar a palavra. Por quê? Deus faz em mim, depois Deus quer fazer através de mim. Eu acredito dessa forma, que Deus não faz de outra maneira. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Não posso. E eu não dou. Se eu não tenho, não é meu, então eu não dou. Então Deus tem que fazer em mim. Então Deus começou em mim. Ele está em processo ainda, queridas. Eu confesso que eu já tenho 33 anos com o Senhor, mas ainda, sou um bebê ainda. Estou sendo trabalhado. Estou em obras, né? Como a gente diz lá no casado. Estou em obras. Então vamos lá. Esse texto grande aí, 42 versículos que eu li, nos diz que, mais ou menos assim, eu resumi a história aqui. Saul era o rei de Israel quando Davi foi ungido por Samuel. Era uma época assim que Saul tinha sido rejeitado, porque desobedeceu, escolheu desobedecer. Deus vai e manda Samuel, o profeta, ungir a Davi. Só que não foi assim, né? De uma hora para outra. Demorou. Teve um processo. E é nesses processos que a gente perde a bênção. É nesse andar da carruagem que a gente perde o melhor de Deus. Infelizmente. Porém, ele somente reinaria depois que Saul morresse. Isso era fato. Não podia reinar um rei enquanto o outro estava vivo. Não. Só Saul tinha que morrer, daí Davi ia reinar. Davi, então, foi servir Saul lá no palácio. Nós conhecemos essa história, só para você lembrar. Onde se transformou no maior comandante do seu exército. Isso suscitou uma inveja terrível por parte de Saul, que começou a persegui-lo. Olha só, Davi foi servir ele, e ele começou a perseguir. Ficou invejoso lá. Claro, estava fora do propósito de Deus. Começou a perseguir Davi. Então Davi foge, passa a viver uma vida peregrina, fugindo. Vivia de deserto em deserto, convivendo com pessoas fugitivas, até que acaba se tornando líder de um bando. Um bando de homens malucos. Geralmente assim, né? Um maluco achou outro maluco. Deus tinha propósito em tudo e usou, né? Deus pegou um maluco e fez uma coisa legal. Então, eram pessoas sem famílias, assassinos, pessoas juradas de morte. Estavam tudo ali juntos com Davi. E Davi era o líder. Vê como ele já tinha, né? A graça de Deus sobre ele. Então Davi começou a viver com esses homens, conviver, né? E os seus homens acabam indo, numa situação aqui que nós lemos no texto, para uma região do deserto, onde morava um homem riquíssimo, que a Bíblia diz, né? Que nós lemos ali, chamado Nabal. Esse nome, Nabal, ele tem uma origem hebraica, ele significa também estúpido. Não só mal, mas estúpido. Tolo, né? Tudo que era ruim, esse homem tinha. Tudo. Esse homem era riquíssimo, seu rebanho era numeroso e era cuidado por pastores que constantemente caíam nas mãos de assaltantes. Olha uma coisa encaixando na outra. E foi justamente nesse cenário, nessa circunstância, que chega Davi e o seu bando. Davi e a sua tropa. Chegam lá. Quando os pastores do Nabal lá estavam sendo assaltados lá pelos, né, os assaltantes, os assassinos lá. E daí eles chegam lá. Então, quando Davi foi para essa região, ele acaba botando ordem nesse lugar. E, apesar de ser um deserto perigoso, ele ali torna uma região tranquila,
Pois Davi e os seus homens começaram a proteger os pastores dos animais. E ali eles ficaram um tempo. Começaram a desenvolver um bom relacionamento com os pastores de Nabal. E isso foi bom. Até que um dia, um belo dia, Nabal fez uma festa. Era costume, né? Um determinado tempo, assim, tinha que tosquear as ovelhas e fazer uma festa. E daí fez uma festa, o Nabal, e Davi sugeriu aos seus homens que fossem lá participar da festa, comer e beber. Claro, eles tinham trabalhado, né? O trabalhador é digno do seu sustento. Então, foram lá. Não estavam pedindo nada para ninguém. Né? Mas o Nabal, que era mau, estúpido, disse não. Meu Deus, que horror. Um massacre estava para acontecer. Não permitiu a entrada de Davi. E Davi ficou muito bravo, achou isso um grande desaforo e disse: hoje eu vou matar todos do sexo masculino da família de Nabal. Hoje eu vou derramar sangue. Eu vou. Porque Davi era um guerreiro, né? Davi tinha matado Golias. Então Davi tinha a graça de Deus sobre ele. Ele era líder daquele bando. Só que numa hora assim que ele estava muito nervoso. E quando a gente fica nervoso, a gente perde a cabeça. Quando a gente fica nervoso, a gente sai fora do propósito. Ele não foi separado para matar pessoas. Deus ungiu ele para ser o rei de Israel. Mas não é de Davi que eu quero falar, não. Só um parênteses aqui. Nesse meio tempo, depois do ocorrido, Abigail é informada, nós lemos ali no texto, né? Um dos servos de Nabal, que ouviu toda a conversa do servo um dos servos de Davi lá, e lá em falar com Nabal, esse servo de Nabal ouviu a conversa, foi lá e falou com Abigail. Deus sempre tem alguém que Deus coloca para nos proteger do mal. Deus envia anjos para nos impedir de fazer loucuras. E Deus enviou esse homem para falar com Abigail. Olha só, quantas coisas, tem tantas coisas que nós podemos aprender nessa noite. Então, esse homem vai, esse servo, e informa Abigail do que estava para acontecer. Então, ela, como diz a Bíblia, era uma mulher bonita e inteligente. Que não adianta ser só bonita, né? Uhum. Muitas vezes a beleza é só casca. A cabeça não funciona. A Bíblia diz que ela tinha essas coisas maravilhosas junto. Ela era bonita, bela e era inteligente. E ela botou a cuca para funcionar. Ô mulher boa. Então a Bíblia diz que ela pegou comida, animais, empregados e vai ao encontro de Davi. E quando ela encontra, o mais lindo acontece aqui, irmãos. Quando ela encontra, a Bíblia diz que ela desceu do animal, do jumento, ela se prostra diante de Davi e fala todas aquelas palavras lindas que nós lemos ali. Ela toma sobre ela a culpa do estúpido do homem, marido dela. Ela pega tudo sobre ela, nós já lemos ali, não quero ler de novo. E ela fala, foi por causa de mim, porque eu deveria estar lá, eu deveria ter, de alguma maneira, servido. Porque o meu marido, ela declara, o meu marido, ele é um tolo. O meu marido é um homem mau, sanguinário. O meu marido só quer confusão. Mas olha, ela começa a lembrar a Davi quem era Davi. E por que Deus tinha um propósito na vida dele. E que se ele fizesse aquilo que ele estava pretendendo fazer com Nabal e toda a família, todos do sexo masculino da casa de Nabal, ia manchar o currículo dele. Ele ia ficar assim, não ia ser bonito para ele. Ele ia sair fora do propósito. Olha a beleza da mulher sendo expressa aqui. Começa a pensar, irmã, sobre isso. Olha a maneira como ela entra em ação. Ela diz, olha, o
o Senhor não pode jamais fazer isso. Por quê? Eu estou aqui, sou tua serva. Por que serva? Ela era uma autoridade ali também. Mas ela reconhece ele como ungido de Deus. Ele ia se tornar. Não era ainda, mas ela já sabia que ele era o próximo rei de Israel. E isso faz ela trazer a memória dele, que no momento de fúria, perde tudo. No momento de raiva, no momento de nervoso, a gente esquece quem a gente é. É ou não é? Quando a gente está nervosa, a gente não perde a cabeça, fica assim, zoreta, começa a falar coisa que... Eu falei aquilo? Saiu da minha boca? Meu Deus. A gente nem acredita. Que a gente fala coisas e faz coisas que depois a gente se arrepende. Por isso a gente tem que colocar um freio na boca. Para não falar besteira. Principalmente para nervoso. E daí a Bíblia fala aqui para nós, né? Que nós já lemos ali, que quando Abigail encontra, desceu do animal, se prostra diante dele, fala muitas coisas lindas, palavras sábias que impedem Davi de prosseguir o seu intento de matar o Nabal. Nabal ia ser morto, mas não por Davi, não podia ser por Davi. Não poderia. E Abigail sabia disso. Então, uma bela mulher aqui, Abigail, ela estancou a ira de um homem e de todo um exército que ia provocar uma grande desgraça. Viu como é bom ser bela aos olhos de Deus? Porque bela aos olhos do mundo? Não faz isso não. Uma mulher bela aos olhos do mundo, o que ela teria feito? Vai lá, mata ele mesmo, mata. Acaba com ele. Mas não, ela conhecia o coração de Deus. Ela tinha intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos ter. Porque nós só nos tornamos bela quando nós somos íntimos do Pai. Porque é o Pai que nos fala que somos belos. É o Pai que fala sobre nós. O nosso Deus. E nós precisamos disso. Então, a Abigail fez isso. Evitou uma grande desgraça. Você não tem ideia do que uma mulher bela aos olhos de Deus pode fazer. Aqui ela parou mais de 400 homens que rangiam os dentes e estavam com espadas nas cinturas preparados para o que desse e viesse. E depois ela ouviu, depois de ouvir Abigail, Davi diz assim para ela: que bom que você teve bom senso e você veio falar comigo. Foi Deus quem te mandou. Quantas vezes, irmãos, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para evitar uma grande desgraça? Será que nós estamos abertas para ouvir Deus? Será que nós estamos dispostas a ser um instrumento nas mãos de Deus? Ou só queremos ser belos aos olhos do Pai para mostrar para outra irmã? Ou para colocar lá na nossa coleção? Ah, eu tenho isso, aquilo. Eu ganhei esse dom, esse. Para quê? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Tudo que Deus nos dá é com propósito. E se Deus nos torna bela, é para que nós usemos isso. Para alguma coisa. Para ministrar na vida de alguém. E a semelhança de Abigail aqui, ela evitou uma grande tragédia. Quantas vezes dentro da sua casa, na sua família, Deus quer usar a sua vida, irmão. Deus quer usar essa beleza que você tem interior, que você consegue na sua intimidade, nos seus momentos a sós lá, que você chora diante do Senhor. Deus, olha, o meu marido é um Nabal, o meu marido é estúpido, ele é assim, ele não entende, ele faz... Como que eu vou agir? Como? Como Abigail agiu. Deus vai nos instruir. Deus sempre nos instrui. Porque nós somos... Foi dado a nós poder. Poder para quê? Para servir. Poder para servir. Não para nos deixar soberba, né? Inchada. Não. Para servir. Servir quem? Aquele que está revestido de autoridade. Mas às vezes é cego. Às vezes é tolo. É tolo às vezes. E a gente não entende. Mas
Nós não vamos usar do poder para usurpar a autoridade. Não. Nós vamos usar do poder para servir. E esse poder que Deus nos deu vai levar ao reconhecimento da verdade. Porque a justiça não somos nós que fizemos. A justiça é Deus. E Deus fez justiça na vida de Abigail. Ela impediu de Davi fazer justiça com as próprias mãos, de matar o Nabal, mas a Bíblia diz que foi Deus quem executou a sentença. Ela não falou nada, ela não precisou fazer nada, ela não chegou em casa e matou o Nabal. Agora pode deixar que eu vou matar esse... Oh, já que o Davi, impedido Davi matar, eu vou matar. Ela podia pensar assim, né? Não. A Bíblia diz que ela só deu a notícia para ele. O homem era tão ruim que com a notícia ele ficou paralisado. De ruim que era. Um ataque lá, um AVC, sei lá, que deu um trem lá no homem e ele... E depois Deus feriu ele e ele morreu. Então a justiça foi feita. Verdades verdadeiras. Verdades, só tem verdade verdadeira. Verdades profundas. Lições para a nossa vida. Rapidinho. Primeira verdade que eu aprendo com a Abigail aqui. Cuidado com a forma como você trata as pessoas. Cuidado, irmã. Quem que você vê pela frente? Cuidado. Você pode estar falando com o futuro rei. Você nem sabe. Meu Deus. Davi não estava muito bem naquele momento. Claro que não. Ele já era rei. Ele já havia sido ungido, separado para ser rei, mas ele ainda não era o rei. Ele não era o rei ainda. Ele só assumiria o reinado quando o Saul morresse. Então ele estava como líder, talvez ele fosse rei lá do bando, né? Dos homens, desses homens maus. Homens lá do bando que ele achou lá e ele se tornou líder. Talvez ele fosse rei deles, mas não, ele era só líder desse bando. Então ele não estava muito bem naquele momento. Ele nem sequer tinha tomado banho, ele estava com fome, que é isso que nos mostra, né? O quadro da Bíblia nos mostra que ele estava faminto e pior, ficou nervoso. Meu Deus, um homem nervoso, uma mulher com fome. Com fome, nervoso. Quem que aguenta? Um homem com fome já fica nervoso, né? Imagina. Então Davi estava tudo de ruim, tudo que não estava bom. Seria muito fácil para Abigail olhar como olhou Nabal. É ou não é? Abigail podia olhar para ele de cima para baixo. Pedido. O que você está fazendo? Aqui, eu trouxe uma comidinha para você, mas, ó, procede, viu? Não. A Bíblia diz que ela se prostrou. Ela se jogou aos pés dele. Irmãos, isso é servir. Isso é servir. Merecia ele? Claro que não. Ele jurou matar todos da família dela, do sexo masculino. Uma sentença. Ali, naquele momento, ele era o inimigo da família. Não bastasse que ela tinha um inimigo dentro de casa, né? Ela dormia com o inimigo. Mas agora arrumou mais um inimigo. Daí, tudo o contrário. Ela podia olhar ele de cima para baixo, desrespeitar ele. Mas ele era o futuro rei. Ele era o futuro rei. E ela sabia disso. Como tratar o futuro rei? Ele não é ainda, mas ele vai ser. Então, como tratar? Olha o que diz o versículo 10, só para nós relembrarmos. Versículo 10 do capítulo 25. Olha como respondeu o Nabal. O Nabal respondeu assim, como que ele tratou o futuro rei. O servo que foi lá falar com ele. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Simplesmente ele respondeu assim. Quem é esse Davi? E sabia quem era Davi.
Abigail sabia e ele sabia também. Só que ele escolheu proceder da forma errada. Ele escolheu pagar o bem com o mal. Porque ele não pensava, né? A Bíblia diz que ele era mau. Então, só o que ele tinha dentro dele era coisa ruim. Então, ele exalava coisa ruim. Não podia esperar nada de bom dele. Então, foi o que ele deu. Abigail já agiu de forma diferente. Abigail se prostra diante de Davi. E Abigail chama ele de Senhor, de autoridade. E eu sou tua serva, eu estou aqui para te servir. Tudo que eu fiz, que eu trouxe, é para o Senhor e para os seus servos aí, para os seus amigos. Eu fiz tudo isso. E eu estou aqui. Se for necessário lavar teus pés, eu vou lavar. Não importa, eu sou serva. E serva, serve. Você conhece outra função de serva? Conhece, irmã? Serva só serve para servir. E se não servir, não serve para viver. Parece tão simples, né? Mas é profundo. É muito profundo. E Davi sabia com quem que Abigail sabia com quem ela estava falando. Então, cuidado com a forma como você trata as pessoas. Cuidado. Um conselho para você. Se alguma vez alguém desrespeitar você, você não precisa ficar orgulhosa da sua pele. Olha aqui, você não sabe o que você está falando? Não precisa falar assim. Não precisa. Não tem necessidade disso. De levantar a voz ou de fazer loucura, não. Mas se alguma vez, um conselho, alguém desrespeitar você, desprezar você, você diz somente isso para a pessoa. Você não tem ideia com quem você está falando. Você não tem ideia. Pode ser que agora, nesse momento, eu não esteja muito bem. Mas preste atenção. Eu sou filha do rei. Sabe quem sou eu? Uma princesa. Você consegue falar isso para alguém? Olha o que eu acabei de falar e olha a verdade que tem nisso. Eu não falei mentira nenhuma. Falei alguma mentira? Você é filha do rei ou não? Sim. Você é princesa ou não? Sim. Mas você só consegue falar quando você se sente uma. Quando você se reconhece, né? Filha do rei. E a princesa, depois que ela casa, ela se torna? Ai. Viu? Viu? O Nabal não reconheceu ele como rei. Abigail, sim. Então, querida, cuida como você trata as pessoas. Cuida, porque o tratamento que você vai dar, muitas vezes vai voltar para você. Amém. É a lei da semeadura e da colheita. Glória a Deus. Amém. Você lança a semente vai brotar. A semente vai germinar e vai brotar, e o fruto virá. E você vai Glória a colher. Deus. Amém. Então, tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, se você trata uma pessoa mal, quem sabe não seja aquela pessoa que vai te tratar mal, mas você vai colher no outro lado. Não é verdade? Então, e não tem a necessidade de você se defender. Eu, com o tempo, eu era o tipo de pessoa que eu era igual a Nabal. Eu tinha as características de Nabal. O sangue fervia. Alguém falava alguma coisa? Sabe o que eu aprendi com Deus, com meu pai? Eu aprendi quando eu sou desprezada pelas pessoas. Porque isso acontece, viu? Todo mundo. Muitas vezes. E a gente, com esses anos todos de ministério, Celita conhece bem a nossa história, a Fran também. Então, quantas vezes nós já fomos desprezados? Quantas vezes as pessoas que a gente mais ajudou viraram as costas para nós? E daí? Vou desistir? Vou parar? Eu não. Sabe o que eu aprendi a falar? Eles não sabem que estão perdendo. Glória a Deus. Porque eu estou me achando... Não!
porque eu descobri quem eu sou. Amém. Eu sou filha do Rei. Eu sou amada por Jesus. Ele cuida de mim. Ele que me defende. A justiça dele, essa sim é justiça. Ele julga com amor. Não como eu, com ira, com vontade de ver sangue. Isso está errado. Igual Nabal. Então, preste bem atenção nisso. Tome bastante cuidado como que você trata as pessoas. Então, diga isso mesmo. Pode ser que eu não esteja muito bem agora. Mas, olha, hein? Você pode estar falando de uma futura rainha. Amém. Você pode estar falando de uma futura rainha. Mas você tem que se sentir tal. Senão você não pode falar. Não pode falar mentira. Então, foi isso que disse a Abigail para o Davi. Ela disse, olha, Davi. Depois dela ministrar lá, de falar um monte de coisa para ele, ela disse lá, no versículo 31, ela disse para ele, olha, quando você chegar lá, lembra de mim. Ele lembrou? Sim. Lembrou. Ai. O rei nunca esquece de nós. E Davi aqui é um exemplo de Jesus. Ele nunca nos deixa. Jesus nunca nos deixa. Nunca, nunca. Então guarde isso no seu coração. Segunda verdade que nós aprendemos aqui. A Bíblia diz que todas nós podemos profetizar. Todas nós. Quero ler o texto. 1 Coríntios capítulo 14. Daí eu já explico. 1 Coríntios capítulo 14. Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 31. A minha tradução diz assim: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, Paulo está falando aos coríntios aqui, todos podem profetizar. O que é isso? Profetizar é simplesmente você ouvir o coração de Deus para outra pessoa e depois proclamar aquilo que você ouviu. Vou falar de novo. Você ouve Deus, o que Deus falou. E você fala. Eu estou profetizando para vocês nessa noite. Amém. Depois vocês vão fazer isso. Amém. Usar tudo que vocês receberam essa noite e vão profetizar uma para a outra. Você ouve o que Deus está falando e você começa a falar, transmitir o recado de Deus para outra pessoa. Amém. Todos nós podemos profetizar, falar. O que ouviu de Deus, não aquilo que você sonhou, não. Aquilo que você ouviu de Deus. Fale, ministre sobre a vida das pessoas. As pessoas estão carentes, irmãs. As pessoas estão carentes de uma palavra, de um abraço, de um ouvido para você ouvir, uma dor para ela expressar a dor do seu coração, uma ferida que ela tem na sua alma, um problema que tem lá na casa dela que não foi bem resolvido. E simplesmente ela não tem com quem falar. Porque todo mundo está ocupado demais. Todo mundo tem problema. Tudo bem. Mas, quando nós temos alguém que resolve os nossos problemas, quando a gente sabe, aprende aonde levar os nossos problemas e deixar lá, e eles vão se resolvendo, a gente busca lá nesse lugar secreto toda a graça e o poder de levar vida para aquelas que estão sem vida. Isso é profetizar. É isso que Deus falou para todas nós fazermos. Não é só a pastora que está na frente, não é só a líder lá do ministério, do outro. Não! Todas nós nos tornamos belos aos olhos do Pai quando nós profetizamos. Amém. Mas você não pode profetizar se você não tem. Se você não tem vida de Deus em você, você não pode dar o que você não tem. E você consegue isso na sua intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais ali alinhado seu coração com o Senhor, mais você tem algo para dar. Você tem uma boa palavra para todos que chegam em você. Amém. Mas é de você? Não, é do céu que vem para você. Porque nós temos os nossos problemas. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim, semana passada, estava falando, né, de comentando algumas coisas que estavam acontecendo, e ela perguntou, como que você aguenta? Como que você aguenta ouvir tanto problema e isso não atrapalhar a sua vida? Eu falei, uai, eu jogo para cima. Toma em cima, mais um. Pega aí.
vida se fará em mim, já era. Eu piro. Ainda mais eu, que quero resolver tudo. E na minha hora eu quero resolver. Oh, Jesus, quantas burrices eu já fiz. Quantas vezes eu já errei, porque eu tenho que resolver na minha hora. Daí eu vou lá, aborto o processo que Deus está fazendo. Mas hoje eu já aprendi, né? Tem que ficar quietinha, caladinha. Então, escuta o problema, entrega para Deus. Vai, Senhor. Toma aí mais esse, mais um. E vou para o joelho. E Deus resolve tudo. Amém. Depois eles chegam contando as bênçãos. Glória Eu a falei, oh Deus. Deus, como o Senhor é bom. Depois vem agradecer. Eu falei, não tem que agradecer nada. Não foi eu, não fiz nada. Foi Ele. Foi Ele que resolveu. É Ele que resolve sempre. Aleluia. Mas por quê? Eu aprendi a receber. E é isso que todas nós temos que fazer. Ah, não, porque... Não, querida, não tem nada. Título nenhum me faz melhor do que você. Nada. O que nos deixa todas iguais, belas aos olhos do Pai, é a nossa intimidade com o Senhor. Aleluia. Nossa intimidade com o Senhor. Amém. Daí nós conseguimos profetizar. Sim, Jesus. O que tem saído da nossa boca? O som que nós temos ouvido. Estridente demais? Um barulhão assim? Então comece a deixar o Senhor, ó. Amassar, amassar, amassar. E você vai gritar às vezes, gritar porque dói amassar. Mas depois ele vem com óleo. E vai passando óleo. E vai restaurando, restaurando. Amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então, cuidado com a forma que você trata as pessoas. Segundo, todas nós devemos, eu nem vou falar mais podemos, devemos profetizar. Fala para sua irmã aí, você deve profetizar. Amém? Esteja disposto a proclamar o coração de Deus, até mesmo sobre seu inimigo. Esteja disposto a proclamar o coração de Deus, até mesmo sobre seu inimigo. Você não precisa de um título para fazer isso, como eu falei, mas você precisa de tempo na presença do Senhor. Aleluia. Quero ler o versículo aqui, vai lá comigo. O texto que nós lemos, 1 Samuel 25, rapidinho. Irmã, me segura aí, viu, se eu estou passando do horário. Fica à vontade. Não? Ninguém tem que ir embora. Ninguém tem que ir embora? Noite. Não, mas a irmã daqui a pouco estou com sono. Se eu ver alguém dormindo, eu vou pedir para acordar. Como eu faço lá na igreja, né, Telita? É. Vou dar uns gritos. Aqui ela está gritando. Não precisa gritar, não, irmã. Brincadeira. Estou até sem microfone, né? Então, 1 Samuel 25, 24. Capítulo 25, versículo 24. Olha só. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Eu não vi. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. O que a Abigail estava dizendo? Não seja você que vai executar a sentença sobre esse homem. Não, ele é teu inimigo. Profetize o bem. Entregue na mão de Deus. Abigail foi lá como um instrumento nas mãos do Senhor, profetizou na vida de Davi, falou uma boa palavra, trouxe memória, aplacou a ira dele. Ele se aquietou, o coração dele se aquietou. Ele conseguiu raciocinar. Olha, eu ia fazer uma loucura. Ia ficar manchado o meu currículo. Ainda bem que essa mulher teve bom senso. Ó, Deus está procurando mulheres de bom senso que profetizam. Amém. Terceiro, olhe bem esse. Conflitos tratados de forma correta pode nos aproximar ainda mais. Conflitos tratados de forma correta
pode nos aproximar ainda mais. No começo da história, a partir do versículo 1º, 2º ali que nós começamos a ler, Davi e Abigail não se conheciam. Um capítulo e ele estão casados. Ai, ai, ai. Abigail estava destinada, era como que Deus já tinha trilhado. O propósito de Davi era tornar essa mulher uma rainha. Porque uma mulher bela aos olhos de Deus era uma princesa. Ela tinha que se tornar uma rainha. Ela tinha casado com um cavalo. Mas ela não merecia. Literalmente. Não é? Um cavalo. Mas ela não merecia. Ela merecia um príncipe, né? Um rei. Então, só tinha um homem, e não era Nabal, que podia tornar ela, fazer dela uma rainha. Era Davi. Um mistério de Deus aqui. Você não entende. Uma coisa. Então, o que o inimigo queria fazer era criar mais conflitos. Mas Abigail, ela tinha que lidar com isso de uma forma perfeita. Ela tinha que ter discernimento. É o que nos falta, irmã. Discernimento. Para usar a sabedoria de Deus, a inteligência que tinha Abigail, que a Bíblia diz, né? A mulher lá de Provérbios, sábia, uma mulher sábia, ela usa isso para o bem. E Abigail usou na hora certa. Nós temos que aprender a usar. Imagina se Abigail tivesse fugido e se escondido para algum lugar. Quantas de nós, diante de um conflito, vai assim, ó, e se esconde, e a gente quer se esconder. É ou não é? É bom resolver conflito? É bom? Você gosta? Você gosta, irmã, de resolver conflito? Gosta? Certo, quando já resolveu. Mas você gosta muito de resolver? Duvido alguém que gosta de resolver conflito. O trem ruim para resolver conflito. Problema. O nome já diz tudo. Problema. Trem ruim. Coisa horrível para resolver. Um desacordo lá, um atrito entre você e seu marido, um filho. Tudo errado. E daí o inimigo se aproveita da situação e ó. Daí a primeira iniciativa nossa, natural, é ó. Não quero nem saber. Resolvam aí. Estou fora. Mas não é resolver, não é fugindo que a gente resolve. Imagina se Abigail tivesse fugido. Imagina. Então, muitas vezes nós queremos fugir. A pessoa nos fere, fala uma coisa ruim, e nos trata mal, é indiferente com a gente não quer nem olhar para aquela pessoa, nem sequer liberar perdão. E daí mais uma sujeirinha no coração, né? Não libera perdão, amargura, começa enfermidades na alma, de repente o corpo está gritando e pedindo socorro. Então, tudo errado. Abigail, ao contrário, ela lidou com o conflito de uma forma de Deus, porque ela era bela aos olhos de Deus. Então ela foi buscar no Senhor a sabedoria para resolver o conflito. Ela não se escondeu e isso aproximou ela mais de Davi. Veja só que coisa maluca. Aproximou ela mais de Davi. Mas Davi nem conhecia ela. Conhecia o Nabal. Mandou a notícia para ele, descobriu que ele era o pior de todos, falou, acabo com esse homem hoje. Pronto, vou resolver o problema. A maneira do Davi resolver o conflito era mais dura, né? Não era da forma de Deus, não. Graças a Deus que foi aplacado. Então, ela se aproximou mais. Com certeza, guarde isso no seu coração. Você tem que aprender a discernir, porque o inimigo ele vai semear conflitos na sua vida, na vida dos seus queridos, das pessoas mais próximas de você, mas você tem que aprender a pedir o Espírito Santo para que você saiba discernir o que está por trás daquilo. Porque você não está lutando contra a pessoa. Você está lutando contra o diabo.
E ele sabe muito bem do papel dele nessa terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas vezes, num conflito assim, nós lutamos contra a pessoa. Está aqui o exemplo claro do Davi, não conseguiu discernir na hora por um momento de fúria, e ele dizia, eu mato Nabal e todos do sexo masculino. Eu acabo com eles. A luta dele era contra o Nabal? Não, claro que não. Era contra o diabo, que estava usando o Nabal, para tirar ele do trono, para abortar o processo lindo que Deus estava trabalhando, lapidando a vida de Davi, que ele era um pouco sanguíneo, assim, sanguinário, e para formar o Davi, formatar ele, preparar ele para ele sentar no trono. Mas, por um momento de insensatez, ele ia cometer uma loucura. Abigail não. Abigail foi sábia. Abigail foi sábia. Com Nabal, não falou nada para ele. Ela não foi lá, como às vezes a gente faz, né? Nós, mulheres, belas aos olhos do pai, vamos lá e tiramos satisfação com o homem. Cheias de poder, queremos usurpar a autoridade dele. Por que você fez isso? Por quê? Não, Davi, a Abigail não fez isso. Ela foi sábia, ela discerniu o momento. Ela não falou nada para ele, ficou quietinha. Ouviu a mensagem do seu servo e disse, prepare tudo aí. Vamos levar comida, vamos aplacar essa ira. Vamos resolver esse conflito. E quando os conflitos, nós discernimos eles e resolvemos, nós ficamos mais próximos, irmãos. É verdade ou não é? Tem um trem acontecendo lá, um problema lá. Uma desavença entre você e seu marido, seu filho, será quem, lá na sua casa. Ou em qualquer relacionamento, de trabalho, seja o que for. De repente, você discerne que a sua luta não é contra a pessoa, mas contra o inimigo que está por trás daquela situação. E você vai, pede a graça de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, dá uma boa palavra. Lembra a pessoa, olha, não é por esse caminho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Olha, a gente está nervoso demais, está falando coisa, ou você mesmo falou coisas porque estava muito nervosa, me perdoa. Essas palavras curam as pessoas, curam os relacionamentos. Eu quero lembrar que eu te amo. Eu te amo. O que acontece com a pessoa que está te ouvindo? Desmonta. Por mais dura que ela seja, ela desmonta. Por quê? Você está pedindo perdão. Às vezes você não fez nada. Às vezes foi o outro que fez contra você. Mas aí, qual o problema? Você perdeu alguma coisa pedindo perdão? Não. Você apaziguou a ira. Você resolveu o conflito. E quem saiu ganhando? Você. Porque depois que resolve o conflito, como é gostoso, não é? E vem um beijinho pra cá, e vem um abraço pra lá, e a gente fica mais juntinho, e tudo melhora. É ou não é? Ou é só lá em casa que acontece isso? Não é verdade? Mas tem pessoas que são bem, assim, perigosas. Elas gostam de ficar brigando só pra resolver, pra ficar juntinho. Não pode isso. Isso tá errado. Não pode brigar também, né? E não é esse o caminho. Tá bom? Então, resolva os conflitos. Não vai empurrando com a barriga, porque eles vão crescendo, eles se tornam uns monstros. E de repente eles engolem vocês. Resolva. Isso vai deixar vocês mais perto. Qualquer conflito, qualquer problema, peça o Espírito Santo para você discernir. E você vai, com a graça do Senhor, e você vai resolvendo. Assim como fez Abigail. Ela se tornou mais próxima de Davi. Ela se tornou conhecida de Davi. Davi olhou, que mulher de bom senso. Olha, essa mulher não precisava fazer isso. Mas ela fez. Amém? Amém. Próximo. Deus nunca vai mudar o seu pensamento a respeito de você. Amém? Amém. Nunca. O que ele pensa a respeito de você é isso e acabou. Mas eu já fiz tanta coisa errada. Problema? O que ele fez foi tão grande, mas tão grande e
tão poderoso que apaga tudo do que você fez. E Ele continua te amando, do jeito que você é. Continua trabalhando na sua vida para você se tornar cada dia mais bela aos olhos de Deus. Deus nunca mudou o pensamento dele a respeito de Davi. Mesmo Davi cometendo tantos erros, que nós sabemos, né? Não importa quantos erros Davi cometeu, Deus nunca mudou o seu pensamento sobre o que ele achava sobre Davi. Deus viu Davi como um menino, seu pensamento sobre Davi era como que, eu amo esse menino. Eu tenho um amor tão grande que ninguém olhava para Davi como Deus olhou. Quando o profeta foi lá para ungir Samuel, foi lá para ungir Davi, rei, o pai, o Jessé, apresentou os mais bonitos, os mais fortes, aos olhos do homem. Passaram todos, e Deus disse, Uai, tem mais nenhum? Tem um. A rapa do tacho. Lá no sul usa muito falar isso, a rapa do tacho. O mais novinho. Tem aquele lá, mas ele está lá no campo, apacentando umas ovelhinhas. Chama ele lá. Eu não vou embora enquanto ele não chegar. E quando se apresenta Davi, o esquecido, vamos pensar assim, esquecido pela família do Jessé. O que Deus falou? É esse, unge ele. Ele será o próximo rei de Israel. Não importa o que nós fizermos, não importa o que nós pensamos de nós, queridas. Não importa se você se sente, eu me sinto como uma barata. Eu me sinto como uma mosquinha. Não importa. Deus olha para você e Ele diz, minha filha, você é bela aos meus olhos. Minha filha, você tem valor. Minha filha, eu paguei um preço pela sua vida. Você tem valor para mim. Eu te amo. E eu quero cumprir o meu propósito na sua vida. Deixa eu fazer. Só o que você tem que fazer. Abrir para Ele fazer. Abrir para Deus operar, para Deus agir. E Deus vai fazer. E se acontecer alguma coisa com o tempo, que acontece todo dia, é uma coisa, outra, que acontece para nos tirar desse propósito, falar coisas que acontecem, que vêm sobre nós, que nós pensamos assim, meu Deus, é mentira, que o Senhor me ama, é mentira, porque se o Senhor me amasse, nunca isso ia acontecer comigo. Tem coisas que vêm sobre a nossa vida, como mulher, que nós não acreditamos. Onde é que o Senhor está, meu Deus? Meu Deus, aonde que o Senhor está? Está permitindo acontecer isso com a minha vida? Eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. Não importa o que aconteça. Deus continua no mesmo lugar. Amém. E continua te amando. Ele não mudou nada a respeito do que Ele pensa a respeito de você. Nada. Amém. Ele somente, tudo que está acontecendo com a sua vida, faz parte do processo. Faz parte do processo, do agir, do trabalhar de Deus. Mas quanto mais você ouvir Deus falar com você, vai se tornar mais fácil as coisas acontecerem. Quanto mais próximo você estiver dele, acreditar que ele te ama, que apesar dos embates, das aflições, dos conflitos, dos sofrimentos todos que você passa, eu passo e todo mundo passa, ele continua nos amando. Amém. E ele começou uma boa obra na nossa vida. E ele vai cumprir. Porque ele é poderoso. Paulo, falando aos Efésios, ele disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, do que nós pensamos ou que nós falamos, pedimos para Deus. Ele faz. Por que ele faz? Porque ele nos ama. É por amor. Amor a mim, amor a você. Deus não tem as suas escolhidinhas. Ele ama mais a Fran. Não, ele ama mais aquela irmã. Não. Não! Ele ama todas. Amém. O amor dele é... que amor. Glória a Deus. Que amor é esse que nós não conseguimos expressar? Que amor é esse que nós não conseguimos desfrutar?
Ah, se nós conseguíssemos desfrutar desse amor, viver esse amor, a nossa vida ia mudar. E muito, muito, muito. Deus já tem falado com você? Amém. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Amém. Quem de vocês tem promessa sobre a sua vida? Alguém aqui tem promessa? E você lembra das promessas que Deus te fez? Faz tempo? Faz tempo que Deus deu promessas para vocês? Porque Deus dá promessas de modo geral, mas particularmente na nossa intimidade, Ele tem específico para cada um de nós, né? Ele trabalha na vida de uma maneira, trabalha na vida da irmã da outra. Cada uma de nós, Ele trabalha de uma maneira. E Ele tem promessa para nossas vidas. Amém. Quando o tempo passa, e às vezes você pensa assim, faz tantos anos que Deus me fez uma promessa, mas já se passaram tanto tempo e não aconteceu. E já tive tanto sofrimento, a nossa tendência natural, é nosso, do homem caído, é se afastar de Deus. E viver pelo natural, viver por aquilo que nós vemos. Isso nunca vai acontecer. E daí começamos a duvidar do caráter de Deus. Mas Deus não muda. Amém. Uma das facetas do caráter de Deus, Ele é imutável. Glória a Deus. Ele foi ontem, Ele é hoje. E Ele será eternamente Deus. Deus fiel e Deus de palavra. Ele não muda. O que Ele te prometeu pode ter passado anos, Ele vai cumprir. O que você tem que fazer, querida, é se aproximar dEle. E cada vez mais se tornar íntima dEle. Porque Ele não muda o que Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Se aproxime mais dEle. Creia que Ele está vendo tudo o que você está passando. E Ele vai cuidar de você. Está cuidando. E Ele é capaz de fazer muito mais. Aquele que começou, Paulo falando aos Efésios, aos Filipenses, ele disse, aquele que começou uma boa obra, Ele vai completar. Você crê? Amém. Ele vai completar. Fala assim, eu recebo. Eu recebo. Amém. Eu recebo também. Ele vai completar. Porque eu tenho tantas promessas na minha vida. Eu já tenho tantos anos com Jesus, mas tantas já se cumpriram. Tantas promessas que Deus fez, Deus já se cumpriu. E isso me mantém de pé. Porque aquele que fez, faz. E fará sempre. Até quando eu estiver com Ele. Quando voltar. Amém? Amém. Quase terminando. As circunstâncias podem nos enganar. Preste atenção nisso. Cuidado com as circunstâncias. Elas mudam. E elas podem nos enganar e nos tirar do propósito. Esse parecia ser o pior dia na vida de Abigail. O pior dia, parecia. Não era. Uma notícia, uma tragédia. Vem lá um homem doido com mais 400 e vai matar todo mundo lá. Todos o sexo feminino. Vai ser só um velório nessa família hoje. Então, pior dia. Uma notícia ruim. Para matar, acabar com a sua família. Uma desgraça. Parecia ser que Davi era a pessoa que iria arruinar a vida de Abigail. Era verdade? Não, só parecia. Cuidado com as aparências. Cuidado com as circunstâncias. Nem tudo aquilo que você vê é verdade. Nem tudo aquilo que você sente é verdadeiro, irmã. Cuidado com as emoções. Nós somos um saco grande de emoção. Todas nós. Tome cuidado com isso. O profeta Jeremias falou, Deus falando através dele, ele diz, enganoso é o coração do homem. Se nós vamos deixar ser levados pelas nossas emoções, hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos prostrada. Hoje nós recebemos uma promessa, uma palavra que veio sobre nós, que nós vamos nos tornar cada dia belos aos olhos de Deus. Mas amanhã, nosso coração acorda abatido, em sofrimento. De repente você recebe uma notícia que um filho adoeceu, ou uma conta lá para pagar, e o dinheiro não chegou, ou uma enfermidade se apareceu lá, ou um problema no seu casamento, ou qualquer coisa. Aquilo veio como um
dardo inflamado. E trouxe tristeza no seu coração. E por um momento você perde o alvo. E você fica abatido. Cuidado com as circunstâncias. Parecia ser o pior dia na vida da Abigail. Mas não era verdade. A verdade era que naquele dia ela estava quase para se tornar uma rainha. Quase. Tudo ia mudar. Glória a Deus. Tudo ia mudar. E ela soube discernir. Quantas vezes o milagre está na porta lá. O que nós fizemos? Deixa a porta fechada. É o inimigo, ó. Ele está bravo. Ó, escuta. Vai. Abre a porta, irmão. Abre a porta do teu coração. Abre a sua vida. Não dê ouvidos às circunstâncias. Não fique sendo guiadas por elas. Não ouça o seu coração, o seu sentimento. Não, eu não estou sentindo nada, mas Deus falou. Eu não estou sentindo nada, eu estou mal, eu estou sem fé, eu estou sem propósito, eu estou sem vontade, não quero nem ficar no retiro, ficar ouvindo essa mulher louca, ficar falando aí, não quero nem saber, eu vou embora. Claro que pode acontecer isso com você, acontece comigo. Ui, acontece. E eu nem mineira eu sou Catarina. Eu já sei até falar uai, né? Irmã, mas nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. Essa circunstância muda. Hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. Mas quem vai me guiar? Quem vai guiar você? É o Senhor. Aleluia. Eu tenho uma promessa. Os escritores hebreus dizem que é como âncora. Aquilo que faz com que o meu barco não afunde. Aquilo que me mantém segura. A minha fé, a minha confiança no quê? Naquilo que Deus falou. Quem que falou? Foi Deus. Quem que vai fazer? É aquele que falou. Muitas vezes a nossa confiança é em qualquer coisa. Na palavra de um parágrafo. Não. Observe quem falou. Quem fez a promessa para você. Outro dia eu preguei lá na igreja, eu falei sobre a diferença entre você ouvir e você escutar. Tem uma diferença grande. Quando você escuta, entra aqui e sai aqui. Agora, quando você ouve, entra aqui e desce para o coração. E você executa. Outro dia eu prego de novo sobre isso. Mas ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está falando. Ouça aquilo que Deus falou. Deixa entrar no seu coração. Deus te fez uma promessa. Essa circunstância da sua vida vai mudar. Esse sofrimento vai passar. Esse problema vai se resolver. Isso vai acontecer porque Deus falou. Amém. Ele vai fazer. Amém. E por último, para nós orarmos. E essa é muito boa. Essa é uma de todas que eu falei, a melhor lição que eu aprendo aqui com a Abigail. Deus vai usar habilidades que são improváveis. Deus usará habilidades que são improváveis. Desenvolvida em momentos secretos, momentos obscuros, podemos dizer assim, para realizar o seu propósito. Amém. Como é que Deus faz isso? Habilidades? O quê? Habilidades que são improváveis. Aquilo que você olha assim, você diz, isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Fazer isso para quê? Que valor tem isso? É improvável que Deus vai usar uma coisa tão simples disso para fazer acontecer algo tão grande. Aquilo que aos olhos do homem parece tão pequeno, Deus faz. Amém. Algo tão grande. Glória a Deus. O que Deus está falando aqui para nós? Para todas nós. Prestarmos atenção com relação à nossa fidelidade. Amém. Nós temos que ser fiel no pouco. Amém. Deus vai nos colocar sobre o muito.
Glória a Aleluia. É Deus quem nos coloca sobre o mundo. Deus quem vai nos colocar sobre o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Dê o seu melhor. Ah, mas só isso. Só sei cozinhar. Olha, tô lá na cozinha cozinhando. Só isso que eu tô fazendo. Não sei fazer mais nada. Faça Glória a Deus. da melhor maneira. Amém. Faça da melhor maneira. Tudo que Deus colocou na sua mão. Tudo que vier da sua frente. Porque você nem não sabe o que Deus vai usar Amém. dessas coisas que você está fazendo. Glória a Deus. Pensa aí um pouquinho sobre Davi. Vou citar 2 exemplos rapidinho. Pensa aí sobre o Davi. Davi estava vigiando as ovelhas e desenvolvendo habilidade. Não é? Como é que ele conseguiu matar o Golias? Foi lá na espada lá? Depois ele usou a espada para cortar a cabeça. Não. Foi com o que ele sabia fazer. Ele era pastor de Deus. Ele tinha um estilingue. E ele pegava umas pedrinhas e pau. Tudo aqueles que vinham para destruir as ovelhinhas, ele matava. Porque ele apacentava, ele cuidava das ovelhas. Com o que ele sabia fazer de melhor. E Deus pegou aquela coisinha pequenininha, um estilingue. A habilidade que ele tinha, e ele derrubou um gigante. Glória a Deus. Por quê? Porque ele dava valor naquilo que Deus colocou na mão dele. Amém. Ele fez bem, ele cuidou, ele protegia as ovelhinhas, Amém. ele lutou para cuidar. Ele desenvolveu as habilidades da forma como Deus colocou na mão dele. Então, Deus prometeu para ele: um dia, Davi, você vai ser ungido rei. Onde que ele estava? Lá no campo. Teve que chamar. Jessé falou para a mulher dele assim: vai lá chamar aquele menino, porque passou todos aqui e foram reprovados. Chama aquele menino lá. Davi, vem aqui. Onde que ele estava? Trabalhando, cuidando das ovelhinhas, sendo experimentado, né? Usando as suas habilidades. Mas Deus tinha falado. O profeta Samuel estava lá para ungir o rei. Ele estava lá sentado e... Pode vir. Não! Ele estava lá trabalhando, usando o pouco que ele sabia, mas usando, sendo fiel. Jogando pedras sozinho, mas estava lá desenvolvendo habilidades. E Deus usou aquela habilidade para elevá-lo no tempo certo. Porque aqui nós vimos outro quadro, né? Ele com o líder daquele bando, e ele cuidando lá, ajudando os pastores para cuidar das ovelhas do Nabal, e tudo isso aconteceu nessa história aqui, pouco antes dele subir ao trono. E agora Abigail. O que Abigail estava fazendo? O que ela sabia de fazer de melhor? Cozinhar para homens nervosos, bravos. Fazer comida boa, não é? Ela já tinha costume, porque ela tinha um homem mau em casa, um homem nervoso. Daí, o que ela fez? Quando ela ouviu, o servo falou: o que a senhora puder fazer, faça. Ela disse: já sei. Pegou um monte de comida, de provisão ali, pegou e falou: vambora. Quietinho, vambora. E foram até Davi. Deus usou o que ela sabia, o que ela fazia. Amém. O que você faz de melhor? Pensa aí. O que Deus deu na sua mão? Ah, mas eu só sei ouvir. O mundo carece de ouvidos. Eu só sei falar. Você vive aquilo que você fala? Se não, passe a viver, que Deus vai usar. Amém. Tudo que você faz, não tem coisa mais pequenininha ou mais improvável. Não. Deus usa aquilo
para confundir os sábios. Ah, porque Deus só usa aquele que é. Não! A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir. Não é? Glória a Deus. Quando eu estava preparando, orando e preparando essa palavra, Deus me levou lá atrás. Há bastante tempo. E o Espírito Santo fez como que uma revisão, né? Passou como um filme na minha mente. Quem eu era? O que eu tinha? O que eu fazia? Quando eu me converti, irmãs, eu tinha até medo de falar. E olha que eu falo muito. Mas eu tinha medo de falar na frente. Eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu era um bichinho do mato. Eu morava em cidade grande, mas eu era verdadeiramente um bichinho do mato. Mas Deus foi nos preparando. A mim e ao meu marido, da mesma forma. Ele era outro, mas era dois pontos, assim, dois sons. E Deus foi preparando. Só que a gente tinha um amor tão grande para servir. Tudo o que nos davam para fazer. Tudo. Nós éramos os primeiros, sempre. Ah, precisa disso. Bora. Não tinha uma coisa que falava lá o pastor na igreja que não estava lá Pierre e Silvana. Eu não falo isso para engrandecimento próprio, porque nós tínhamos um amor, um desejo no coração para servir, mas era tão forte, ainda temos. Ainda temos. Graças a Deus por isso, que Deus conservou isso. Agora, uma coisa muito forte que tinha no nosso coração nesse serviço, que Deus vai nos mostrando, né? À medida que você vai fazendo, e você não é muito bom naquilo, mas, não é bom, mas você faz de tudo. Você é igual o bombril, né? 1001 utilidade. Então, uma hora você vai descobrir aquilo que você faz de melhor. E você dá o seu melhor, beleza. Deus ali. Então, nós tínhamos muita habilidade, muita graça de Deus para trabalhar com casais, com famílias. Desde o começo. Lá, nós não éramos nada na igreja. Nós éramos casados, né? Recém-casados. E todo o processo começou ali, Deus foi falando, e as pessoas vinham para nós. Não que nós não tínhamos problema, mas nós resolvíamos os nossos problemas com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor, ia resolvendo e tudo. E Deus foi trazendo, até o dia que Deus nos separou para o ministério. Daí, lá veio o choque, né? Deus falou que agora ia nos levar para um outro lugar para ministrar sobre famílias. Isso já fazem 23 anos e meio, só em Nazaré. Mas já fazem 27 que eu saí de casa, né? Que eu deixei a minha terra. E a nossa área mais forte é ministrar sobre famílias. Levar a cura de Deus para as famílias, para mulheres, para homens. Então, o que Deus deu para você? Faz. Seja fiel no pouco. Deus vai colocar sobre o muito. Deus vai usar. Deus vai usar. Eu não sabia falar. Ainda sei um pouco, né? Estava meio atrapalhado ainda. Mas é só Deus, o que Deus quer de nós é disposição no nosso coração. Amém. Você está disposta? Deus vai te usar. Deus vai te usar para resolver um conflito. Deus vai te usar para apaziguar a ira. Deus vai te usar, irmã, de uma maneira que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que tem naquela mulher? O que tem? Que graça que tem essa mulher? É porque ela foi encontrada bela aos olhos do Pai. Aleluia. Ela foi encontrada com a sabedoria e com a inteligência da mulher de Provérbios. Ela foi encontrada com a beleza e a inteligência de Abigail. Uma mulher que estava lá no anonimato e de repente, no momento, a Bíblia nos diz que porque ela conseguiu e servir naquilo que ela fazia bem, ela se tornou rainha. Amém.
depois de que tudo aconteceu, como nós lemos na história, para nós terminarmos, a Bíblia nos diz que Abigail tinha falado para Davi, quando tudo terminar, quando você chegar, assumir o trono, lembra-te de mim. E depois que ele ouve a notícia que Nabal havia morrido, ele diz, mandou um servo e foi buscar ela. E ela se tornou esposa e, consequentemente, rainha. Então, uma mulher que não era nada, era esposa de um homem mau, uma mulher que tinha tudo para dar errado, para continuar no anonimato lá, Deus tornou ela uma rainha. E Deus tem o melhor para as nossas vidas. Para todas nós. E eu quero orar por você nessa noite. Pode ser que eu falei muitas coisas, mas guarde isso no teu coração. Deus nunca mudou o pensamento dele. Aleluia. Sobre a sua vida. Ele tem um propósito e ele quer realizar. Mas você tem que abrir o seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé?